Prefeitura de Penápolis, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Penápolis, Ministério da Cultura e Governo Federal, por meio da Lei Paulo Gustavo, apresentam. Maratonista correndo se aproxima da linha de chegada com a bandeira do Brasil erguida, segurada pelas duas mãos. Duas mulheres jovens seguram uma faixa vermelha com letras brancas e amarelas. Na faixa está escrito Guadalajara 2011. O corredor ultrapassa a faixa e sai comemorando. Eu tenho certeza que a minha mãe e meu pai hoje estão muito orgulhosos de mim. Não só eles, mas como Brasil, Penápolis, minha esposa. E assim que der, eu vou estar visitando eles. Pode falar com a sua mãe, ela tá na linha, pode mandar uma mensagem de carinho para ela. Solonei Silva, campeão pan-americano da maratona desse PAN de Guadalajara. Fica à vontade, Solonei, para falar com a sua mãe, a dona Maria do Carmo. Ela tá na linha, tá te escutando. Alô? Oi, filho. Pode falar. Solonei. Imagens da corrida, pelotão de corredores. Pode falar, Solonei. Você sabe o quanto nós te ama. Você é a razão Só da dizer nossa que eu vida. agradeço tudo que vocês fizeram por mim e que o que eu estou fazendo é só... Corredor vestindo camisa risco que verde, vocês calção fizeram por azul mim. e óculos de maratonista. Amo vocês. Solonei Silva, Brasil. Obrigado por tudo que vocês fizeram por mim. Não, nós não fez nada por você. Você é a paixão da nossa vida. Nós te amamos Obrigado. muito. Não tem nem palavras. A gente está te Obrigado, aguardando obrigado. aqui, assim que você puder, tá? Assim que eu puder, Solonei eu tô em Penápolis. Silva correndo Tá com a bom, bandeira a gente do vai Brasil ficar na mão esperando. direita. Tá. Letras brancas Dá um beijo, surgem na papai. tela. Tá bom, pode Raízes do deixar. esporte. Solonei Silva, homem negro, jovem, cabelos pretos com corte baixo. Usa blusa de corrida azul, com gola, zíper e mangas longas na cor preta. Meu nome é Solonei Silva, sou natural de Penápolis, interior do estado de São Paulo. Sou maratonista de ofício, competi em várias competições no mundo, dentro da maratona, mas corri a outras distâncias. Sou professor de educação física. Eu comecei competindo aqui em Penápolis, uma corrida que aconteceu numa empresa que todos conhecem como Midori, né? Evaldo, mais conhecido como Vadão. E acabou vendo eu jogar futebol. Ele acabou me convidando a participar da corrida que foi feita dentro da empresa, né? Foi a primeira corrida que eu participei. Eu consegui ser campeão logo de cara, na primeira oportunidade que eu tive de vivenciar a corrida de rua. Na segunda, que foi em comemoração ao padroeiro de Penápolis, São Francisco de Assis, acabei chegando em terceiro colocado e ganhando R$100. Isso veio uma leve reflexão. Por que não apostar nessa modalidade? Entrei na DAEP, comecei a trabalhar como coletor de lixo. Isso foi me ajudando também, o trabalho da coleta de lixo, de correr atrás do caminhão, de ter que subir no caminhão, pular do caminhão, pular a guia para poder pegar o lixo na lixeira, sair correndo com esse lixo na mão. Também hoje entendo perfeitamente, como formado em educação física, que aquilo ali foi uma espécie de preparação sem querer. E não demorou muito tempo para eu começar a ganhar todas as corridas aqui no nosso interior, mais propriamente aqui no noroeste do estado de São Paulo. E chegou um certo momento que eu comecei a ter a curiosidade de saber como que era lá na capital, lá em São Paulo, como que era os corredores, qual era o tempo que ele estava fazendo. E depois disso, aquele atleta que estava visionando simplesmente correr para poder fazer sua casa, né, comprar material com aquele dinheirinho que ganhava. A gente apelida essas competições pequenas aqui do interior que paga pouco, não tem muito recurso, não tem muitos patrocinadores fortes envolvidos na organização, e a gente coloca o apelido de bate-saco, né? Você vai lá, ganha um saquinho de dinheiro, umas moedinhas ali, e com essas moedinhas eu comecei a construir minha casa. Sou filho de pedreiro, sou filho de costureira, então acabou que a gente mesmo estava fazendo a minha casa na época, e esse dinheiro, o recurso que eu ganhava na corrida de rua, essa grana, 100, 200, 300 reais que eu ganhava, eu comprava saco de cimento, comprava areia. Então eu vi um mundo à parte, fora o meu salário que eu tinha como coletor de lixo na DAEP. Imagens da infância e adolescência de Breno Alves em competições de judô.
primeiras competições. Breno Alves, os adversários. Campeonato Brasileiro de Judô. Breno Alves no pódio, campeão brasileiro de 1994. Breno com kimono branco no colo da sua mãe. Breno correndo com uma tocha, acende uma fuga. Breno com a mão no peito. Breno aplicando vários golpes em competições e recebendo uma medalha. Letras brancas na parte de baixo do campeão brasileiro. Breno Alves, homem branco, jovem, cabelos curtos, lisos, castanho claro, penteados para o lado. Veste camiseta preta com o distintivo do Brasil. Me chamo Breno Alves, na verdade Breno Renan Bufolin Alves, sou natural de Penápolis. Comecei no judô com 7 anos de idade, nas escolinhas da prefeitura. Meu irmão Imagens de Breno com a família e a partir do momento que ele chegou com a primeira medalha em casa, o foco foi todo para ele, né? A atenção da família foi toda para ele. E aí bateu aquele ciúmes, bateu aquela inveja, e aí eu resolvi entrar também no judô. E a partir daí eu comecei a me apaixonar pelo esporte. A gente começou a se destacar um pouco nas competições aí do interior. Na época o Clube Penapolense nos convidou para participar da equipe que era do clube, né? Uma equipe particular. Mulher de meia idade se apresentando em uma competição de fisiculturismo. Ela tem o corpo escultural, veste biquíni fitness cor rosa com brilho. No fundo do palco da apresentação, um telão. Nele está escrito Muscle Contest Bauru. Fernanda Souza, mulher de meia idade, branca, cabelos longos, lisos e pretos. Veste camiseta branca. Ao fundo, 5 troféus. Meu nome é Fernanda Souza, tenho 41 anos, sou atleta de fisiculturismo. Eu estou no esporte praticamente há 10 anos que eu já participo das competições. Eu já gostava de treinar, né? Sempre gostei de fazer exercício físico. E só que eu cheguei num estágio assim que eu não via assim uma melhora no físico. Foi quando eu procurei uma ajuda com um profissional, né, em relação à minha alimentação e comecei a passar por ele, fazer uma dieta junto com o treinamento. Ele me prescreveu uma dieta, durante 40 dias ele pediu para mim não sair fora e tentar seguir a letra, para ver como que o meu corpo ia reagir com o trabalho dele. Em 40 dias eu retornei e ele viu um resultado tremendo. E ele falou assim, Fer, vamos competir? Na hora eu fiquei assustada, porque eu nunca me vi num palco. Falei, eu competi? Falei, imagina. Ele falou assim, não, você tem chances, né? De estar indo participar de uma competição. Foi aí que eu resolvi começar a competir. Breno Alves, é o duelo entre brasileiros. Mas Alves, o Breno estará lutando pelo Brasil e o Sérgio Pessoa não, lutando pelo Canadá, como já explicou o Léo Leite. Tá aí Breno Alves, de Jidogui Azul, 5 minutos pro bronze, pra primeira medalha brasileira em Miami e pão nele, Breno. Vale a sua torcida no Brasil inteiro, tá de Jidogui Azul brasileiro. Breno Alves, eles vão trocando pegadas. 2 minutos para acabar. Daqui a pouco vamos ter o Brasil brigando pelo ouro. Breno Alves com a Natália Brígida na categoria até 48 quilos. Beleza, Breno! E pão nele! Breno Alves, um lindo ipom e medalha de bronze para o Brasil na categoria até 60 quilos. Meu professor na época, o professor Sensei Ricardo do Nascimento,
falou pro meu pai que a gente tinha um futuro brilhante pelo esporte se a gente mantivesse aquele foco. E a partir daí eu deslanchei na vida do judô, né? Conquistei diversos títulos. No Campeonato Paulista eu conquistei mais de 15 Campeonatos Paulistas. Campeonato Brasileiro eu tenho mais de 6 títulos de Campeonato Brasileiro. Aí, representando a seleção, eu tenho título pan-americano, sul-americano, disputei campeonato mundial, disputei circuito europeu, né, que a gente fala, o circuito internacional, que são as Copas do Mundo, o Grand Slam e os Grand Prix. Conquistei medalha em todos esses eventos. Então, rodei praticamente o Brasil inteiro aí através do judô, algo que eu nunca imaginei na minha vida, né? Um garoto saindo de Penápolis, uma cidade aí de 60 mil habitantes, e tá conhecendo praticamente o Brasil todo, e posso dizer também o mundo inteiro, né? Que eu também já visitei mais de 25 países através do judô, e isso era algo inimaginável. Meus pais nunca saíram do Brasil, e aí eu, através do esporte, através do empenho e da ajuda de muita gente, pude conhecer o Brasil todo e praticamente o mundo inteiro. Solonei Silva cruza a faixa de chegada com a bandeira do Brasil nas mãos. Comemore sua vitória! Solonei da Silva, vitória na Maratona Internacional de São Paulo do Brasil! Solonei vibra e mostra a bandeira do Brasil para o público que está assistindo a maratona. E o público foi pra rua, foi pro Ibirapuera e agora aplaude e vai sorrir junto com o Solonei. Aí sobra energia para comemorar. Solonei vai para a grade de proteção cumprimentar o público. Chega agora dele 2 horas, 12 minutos, 25 segundos. Não bateu o recorde. Mas aí hoje não precisava. Esse ano ele não precisava de recorde, não. Esse ano é nome da história. É reconquista de título para o Brasil. A primeira conquista que realmente eu tive notoriedade dentro do Brasil e fora do Brasil foi os Jogos Pan-Americanos, né? Transmitido pela Rede Record, chegou essa informação à minha pessoa de que as pessoas que estavam no supermercado todos pararam de fazer suas compras e ficou assistindo, torcendo. Então foi algo assim, um divisor de águas na minha carreira. Logo na terceira maratona, eu corri a maratona de Porto Alegre, estreando, campeão. Depois fui correr na Itália, em Pádua. Foi o meu melhor resultado dentro da maratona, 2 horas e 11. Me credenciei a correr os Jogos Pan-Americanos. Nos Jogos Pan-Americanos eu fui campeão, né? Então isso daí já deu uma grande visibilidade. Depois de ganhar a maratona de Porto Alegre, entrei na ASICS, uma empresa multinacional. Isso daí me ajudou também a entender o quanto que os Jogos Pan-Americanos foi importante na minha conquista como atleta, que chegou no presidente da ASICS lá no Japão. Isso daí fez eu entender o quanto que eu acabei fazendo, a grandiosidade que eu estava sendo naquele momento. Só que aí eu comecei a galgar, a ver novos horizontes, né? A ver que eu poderia ir mais longe, que eu poderia conquistar outros títulos também. E comecei a visionar eu correndo a Olimpíadas já. Comecei a treinar focado nisso. Só que não aconteceu, são os 3 primeiros brasileiros no ranking que vai para as Olimpíadas. Eu fiquei em 5º no ranking, foi uma baita de uma frustração novamente. Mas logo depois já vim para Penápolis, aqui sempre foi ponto de eu recarregar as energias. Eu vinha para cá, conversava com os amigos, via familiares e voltava para a Bragança Paulista totalmente recarregado. Tinha me lesionado na maratona lá em Londres, acabei voltando para Penápolis depois disso, voltei a treinar aqui leve e aqui treinando leve eu falei, pô, eu vou correr a Maratona de São Paulo. E acabei sendo campeão da Maratona de São Paulo, quase quebrei o recorde do Vanderlei Cordeiro de Lima, que é um ícone mundialmente conhecido. Ganhei ela em 2012 e depois ganhei ela em 2018. Eu sou o único brasileiro bicampeão da Maratona de São Paulo até hoje, dentro do cenário brasileiro. Depois de uma frustração imensa de querer até abandonar a corrida de rua, e voltei a competir visionando estar na Maratona Olímpica, dessa vez dentro do Brasil, na Maratona Olímpica do Rio de Janeiro, né? Eu paguei um preço muito alto, ficando várias temporadas treinando focado nisso.
Várias imagens de Corri campeonato mundial pensando nisso. Eu era campeão em Guadalajara, então iria defender o bicampeonato depois, né, em Toronto. E acabei abrindo mão dessa conquista por conta do sonho olímpico. E consegui realizar. Para ser muito sincero, eu não imaginava chegar nos Jogos Olímpicos e consegui chegar. Para a gente atleta, a gente chegar nos Jogos Olímpicos é algo como ser um jogador de futebol, ser convocado para a seleção brasileira de futebol e ser titular na Copa do Mundo. São pouquíssimos que conseguiram chegar lá. E eu escrevi meu nome lá, de um atleta que estava correndo aqui na região, que começou aqui numa corridinha empresarial. Eu acho que todas as competições foram importantes, né? Eu acho que não tem nenhuma que não deixa de ser. Imagens de Mas a que, assim, que eu me superei foi a de 2024, o ano passado, né? Que já fazia um tempo que eu estava sem competir. E eu resolvi voltar a competir aos 41 anos de idade. Eu falei assim, eu vou tentar me superar, vamos ver o que eu consigo em relação à minha idade, até por questão de estar competindo aí com os atletas mais novas, mais experientes. Então, eu acho que o campeonato do ano passado foi o que me superei, que eu atingi o físico, assim, de todas as competições que eu participei, foi o melhor físico que eu atingi, foi o campeonato de 2024. Acho assim que a maior dificuldade no esporte, eu como atleta, é questão financeira. Os gastos são muito grandes, né? Uma preparação exige muito, as viagens, o valor da inscrição dos campeonatos não é um valor barato. Aí tem todo, e são campeonatos para fora, né? Que geralmente tem aí de fisiculturismo. Aí entra a parte da alimentação também, os gastos com alimentação, a preparação, a viagem, as inscrições do campeonato. Eu acho que o que mais pesa para o atleta é a questão financeira mesmo. A gente vinha de uma família humilde, a gente não era nem sócio do clube, longe disso, e não tinha nem condições de sermos sócios do clube penapolense na época, né? Então a gente só podia frequentar o clube para treinar. Então a gente entrava no clube às 2 horas da tarde e tinha que sair às 5 da tarde quando acabava o treino. Então, imagina você lá com 7 anos, estando dentro de um dos principais clubes da cidade e não podendo usufruir do clube. Então a gente só ficava mesmo dentro do tatame, acabava o treino, a gente doido para entrar na piscina, para vivenciar tudo aquilo que o clube oferece, e a gente não podia. Mas infelizmente no início isso não era possível. E aí a partir do tempo, como a gente começou a se destacar dentro do judô, e levar o nome do clube penapolense, eles nos ofereceram o título, né? Aí parcelaram em não sei quantas vezes para meus pais, e meus pais na época compraram. Sempre há um momento que você está mais sensível, que você acha que poderia estar numa situação muito melhor do que você está vivendo, e sempre acontece de passar aquele flash de que não está valendo a pena, que você deve de ser retirado do esporte, né? O esporte no Brasil é algo muito delicado. Já aconteceu de eu pensar em desistir, porque não é fácil, é muito difícil. Muitos atletas querem iniciar a vida atlética, mas só que na hora que encontra as dificuldades, eu entendo perfeitamente porque alguns desistem no meio do caminho, porque é muito difícil. Não é sempre que tem pessoas ajudando você. Eu saí daqui com 27 anos, trabalhava como coletor de lixo, então às vezes você está competindo do lado de um futuro exponencial atlético que tem 18 anos ou até menor de idade ainda, então eu tinha nada mais, nada menos aí do que 10, 12 anos mais velho do que alguns atletas que estavam ali treinando no mesmo local que eu. Você começa a se questionar se realmente vale a pena você largar a família e investir na carreira, e se vai dar certo, né? Quando eu saí daqui, eu saí com a ajuda de alguns empresários daqui de Penápolis, né? O pivô de tudo isso, a grande ajuda que eu tive aqui em Penápolis se chama Marco Moreira. Conversou com alguns empresários daqui de Penápolis, né? Borges, Volpe, o Ivan Samargo ajudou, mais ainda, Dr. Mauro Moreira acabou pagando do próprio bolso para eu ficar lá, morando lá em Bragança Paulista, porque eu não poderia estar junto com os atletas de alto rendimento, porque eu não era contratado do clube, eu não estava dentro do portfólio de atletas do clube. Então eu acabei ficando separado do grupo em troca de alimentação
e treinamento. Eu saí daqui então sem ganhar nada, mas só que quando foi falar de salário, veio com um salário muito inferior do que eu estava imaginando. Como coletor de lixo eu ganhava 2 vezes mais, mesmo com 27 anos, com uma idade avançada, eu ainda estava conseguindo sobressair. Dentro do treinamento eu estava sendo melhor. Eu lembro como hoje, olhando para a pista de atletismo, chorando porque tinha largado o meu trabalho, tinha largado minha família. Eu sou natural daqui, filho único, já tinha esposa, já tinha minha casa, e submeter a algumas situações que você vê que você está sendo levado por um campo de inferioridade, não racial, mas financeiro, né? Eu coloquei na minha mente, não tem nada a perder, eu vou arriscar só mais 6 meses, porque eu tinha pedido licença sem remuneração na DAEP. Eu falei, quando vencer a minha licença, eu vou voltar, vou continuar minha vida trabalhando como coletor de lixo, qual eu sempre tive muito orgulho de falar. É comum para todo atleta, né? Isso Imagens vai de Breno no sendo judô, no premiado. atletismo, no basquete. Eu não posso dizer que eu não tive apoio, tá? Claro, passamos por algumas dificuldades, alguns perrengues, a gente fala isso, né? Por vir de uma família humilde, a gente morava no Jardim Eldorado, quem é de Penápolis sabe. Enquanto eu estive na prefeitura, a gente teve o apoio da prefeitura, mas mais era para campeonatos próximos da cidade de Penápolis. Só que eram campeonatos amistosos, não eram campeonatos oficiais, né? Porque a prefeitura não era federada. Então a gente não podia disputar um campeonato paulista, almejar um campeonato brasileiro. E aí eu só pude ter a oportunidade de disputar esses campeonatos a partir do momento que eu fui pro clube. O clube bancava minhas viagens, ajudava nas viagens. Quando o clube não conseguia bancar a viagem toda, a gente fazia rifa na cidade. Isso acho que é uma das coisas que mais me marca na minha carreira. Unidos, 1996. São o apoio que eu tive dos amigos do meu pai, da cidade. Em cima do avião, então a gente fazia Breno bingo, a gente fazia pizzada, segurando uma bandeira então a gente do Brasil. pizza, vendia várias pessoas rifa. empurrando o avião. Então, a gente corria atrás de tudo e nunca faltou apoio das pessoas, sabe? Então a gente teve apoio de muita gente, sabe? Os amigos do meu pai, alguns ajudavam com dinheiro, alguns ajudavam com a gasolina, outros ajudavam com a inscrição, sabe? Então eu nunca deixei de participar de nenhum campeonato por falta de apoio ou falta de incentivo. Só que isso a gente teve que sempre correr atrás, sabe? Então a gente sempre teve que bater na porta, e isso é algo que meu pai sempre fala. Meu pai tinha muita dificuldade de bater na porta das empresas e pedir ajuda, mas de todas as empresas que ele bateu, todas ajudaram, sabe? Então isso é algo que eu carrego comigo, assim, sabe? Eu não tive falta de apoio quando a gente pediu, sabe? Óbvio que às vezes você vai precisar de alguma coisinha a mais, uma outra coisa a mais, aí meu pai nunca deixou de se sacrificar, meu pai e minha mãe nunca deixou de se sacrificar para que a gente pudesse alcançar os nossos objetivos, sabe? Não, você vai ter o melhor kimono, eu vou fazer o que eu puder para você ter o melhor kimono, para você ter a melhor roupa para treinar. Então, sabe, meu pai e minha mãe abdicaram de muita coisa para que a gente pudesse chegar nesse meu objetivo, sabe? Então, sei que as dificuldades são enormes, mas eu posso dizer que nunca faltou apoio, sabe? Nunca faltou apoio mesmo. Quando a gente entra nessa parte de se preparar para um campeonato, geralmente a musculatura ela fica muito mais aparente, porque a gente diminui muito o percentual de gordura. Então fica praticamente pele, músculo e veia, né? Então as pessoas estranham isso daí, não é todo mundo que tem acesso, assim, convivência com um atleta de fisiculturismo. Então eu tive muito preconceito em relação a isso. As pessoas me olharam de forma estranha, achar que o corpo é muito masculinizado por questão de ter essa musculatura mais aparente. Como o esporte agora cresceu, hoje em dia a gente vê bastante meninas aí que nem atletas são de fisiculturismo, já com um físico bem aparente. Em relação à parte hormonal, né, e muitos atletas acabam utilizando aí o recurso ergogênico para atingir aí, né, um físico aí. Eu acho interessante, assim, ter um acompanhamento de um profissional, que está acontecendo muito aí, que a gente está vendo aí, né, as notícias, muito atleta morrendo, porque não tem um acompanhamento de uma pessoa que entende, profissionais da área que entendem, né, que vivem ali o esporte. E então, assim, o uso incorreto está causando muitas mortes. Notícias de internet. Metrópolis Esporte.
Ex-fisiculturista morre por 45 minutos após tomar suplemento tóxico. Imagens de um homem com barba e óculos sorrindo. Ao lado, foto dele entubado. CNN Sports. Fisiculturista tem parada cardíaca e morre em evento no Mato Grosso do Sul. Imagem de um jovem com corpo atlético em uma academia com um celular em uma das mãos. CNN Sports. Fisiculturista morre aos 30 anos e namorada rebate boatos. Não foi suco. Imagem de um homem jovem com corpo atlético levantando um grande martelo com a mão direita. APM. Uso de anabolizantes aumenta em quase 3 vezes o risco de morte, diz estudo. Bomba de sódio. Anabolizantes e medicamentos. Morte de fisiculturista abre alerta sobre riscos na saúde. Preparações também, às vezes o atleta ele quer ficar pronto num período muito curto e isso não é interessante, então por isso que eu falo que é interessante você começar uma preparação aí, pelo menos aí de 20 semanas para ter uma preparação com saúde, com qualidade, não ter que partir para recursos aí que muitas das vezes está levando à morte aí de muitos atletas que estão utilizando muito diurético. Recentemente, aí, principalmente esse ano, perdemos acho que mais de 5 atletas de fisiculturismo devido a isso, né? Uso incorreto, não tem acompanhamento do profissional da área para instruir. Acho que a alma penapolense tem muito isso, da gente poder correr atrás do nosso objetivo e falar, a gente é capaz. Independente de você estar competindo já com um atleta renomado, ou então estar em São Paulo, um grande centro, você olhar para aquela pessoa de igual para igual. E foi assim que eu olhei. Chegar numa Olimpíadas é algo surreal. Se você for falar isso daí para qualquer pessoa que vive dentro do esporte, pô, será que um coletor de lixo consegue virar um atleta olímpico? Sim, é possível. Eu sou história viva disso que é possível. O esporte desde sempre está levando o prato de comida para dentro da minha casa. Pena que a gente não tem essa visão ampla, né? São poucas pessoas que realmente valorizam esses feitos. Já cheguei a correr 220 quilômetros na semana. Treinando. Então, são treinamentos exaustantes que levam o seu corpo ao limite. Às vezes você está muito cansado, chega no final de semana, você ainda tem que cumprir esse volume de treinamento, fazer treinos de 30, 32, 35. Eu já cheguei a fazer 38 quilômetros numa única sessão de treino. O alto rendimento você vai treinar, mesmo você estando cansado, mesmo você tendo uma lesão que você consegue colocar o tênis no pé e vai treinar. Mas só que essa disciplina é onde que separa. De repente, aquela receitinha que não está preparada para todas as pessoas. Não tem como. Mesmo que você tenha uma predisposição atlética privilegiada, você tem que ter uma mente blindada. Tem atletas que treinam muito bem, que a gente apelida de leão de treino, né? Atletas que no treinamento, se deixar, faz o recorde mundial no treino. Só que na hora que ele encontra se perfilado, igual eu já estive muitas vezes, olho para a direita, campeão mundial, olho para a esquerda, bicampeão mundial. Todos os atletas olímpicos e você lá, no meio, do lado. Você olha, pô, como assim? Eu cheguei aqui, cheguei. Isso daí não pode bloquear, isso daí tem que ser um motivo de você olhar e falar assim, eu sou capaz. A ansiedade pré-competitiva é um dos fatores psicológicos que pode exercer grande influência sobre o rendimento de atletas, principalmente quando se trata de esportes individuais e de contato, como o jiu-jitsu. Porta da internet, iesp.edu.br. O meu TCC foi em cima disso daí na faculdade, ansiedade pré-competitiva, e tem muitas pessoas que bloqueiam. Você sabe que você tem uma vida curta dentro do esporte, só que pouco se fala disso. Se você não performa, irmão, você vai ficar fadado a ganhar um salário. Mesmo que esse salário seja melhor do que o salário mínimo, sim, 99,9% dos atletas acabam assim, sem formação acadêmica e sem casa para morar. Infelizmente, algumas políticas públicas, não somente aqui de Penápolis, mas dentro do Brasil, atrapalham muito o profissional da área de educação física, não somente o atleta, mas também aquele atleta amador, né? Um exemplo claro aqui em Penápolis eu já fui campeão dos 5.000 metros, dos 10.000 metros nos jogos regionais. Infelizmente, acabaram com a pista de atletismo aqui de Penápolis. Colocaram aérea de um estádio. Banco de reservas dos jogadores dentro da pista de atletismo, passaram asfalto na pista de atletismo. Hoje, como treinador de corrida,
aqui em Penápolis e personal trainer, eu não consigo fazer treinamentos no estádio municipal. Estádio municipal. Esse é o nome. Estádio municipal. Depois que vem o tenentão. Depois que vem o tenente Carriço. Então a população é privada de estar num local público fazendo atividade física, que cada R$1 gasto no esporte, você economiza 100 na saúde. É 1 para 100. Só que esses números não é levado a sério. Essa é a grande dificuldade que eu tenho hoje, né? De repente estar fazendo alguns treinos em locais que teriam que ter toda a estrutura, mas só que o lado da política pública esportiva como um todo é muito difícil. Você levar o esporte em algumas áreas, que seja na periferia de Penápolis, que seja na periferia de São Paulo, de uma forma que você consegue trabalhar com a pessoa. Se ela vai se tornar um atleta em exponencial, chegar numa Olimpíadas, é outra questão. Você está falando ali de saúde. Cada vez mais saúde, não só saúde física, saúde mental, né? O esporte tem esse poder. O esporte é uma das únicas ferramentas do mundo que você não vai precisar de se medicar com fármaco e sim com o seu corpo. O seu próprio corpo vai ser o seu remédio, né? E a minha profissão trabalha dentro dessa área. Mas só que a profissão, infelizmente, não é valorizada, não tem o devido reconhecimento. A gente sim é profissionais da área da saúde, mas são poucos lugares que falam que o profissional de educação física é da área da saúde. Na minha opinião, cada postinho de saúde que existe dentro de Penápolis, dentro do estado de São Paulo, dentro do Brasil, teria que ter um profissional da área da educação física trabalhando integralmente. Hoje, cada vez mais, a gente está vendo pessoas obesas, né? Principalmente a classe infantil. Então, já começa desde as crianças, é algo que está cada vez mais em evidência, está tendo cada vez mais estudos em cima disso. A gente está vendo cada vez mais pessoas com depressão, cada vez mais pessoas, infelizmente, às vezes até suicídio. Pessoas hoje, adolescentes que não conseguem se expressar, não conseguem se relacionar em grupo, não conseguem conversar. E o esporte é ferramenta para isso. A sociedade está doente de corpo e mente. Imagem de Solonei treinando. Silva começou a correr há apenas um ano e meio e já é o terceiro melhor maratonista do Brasil. Você vai conhecer a história do coletor de lixo que virou atleta. Solonei Silva nasceu para correr, mas demorou para saber disso. A primeira corrida de 3,5 km o assustou. Fiquei um pouco traumatizado por questão de ficar com muitas dores no corpo. Já jogava bola e não ficava com tanta dor no corpo. Depois que eu fui inventar de correr, eu não aguentava trabalhar no outro dia. Só de falar em corrida de rua já começava a doer o corpo. Por conta do trauma, Solonei passou 2 anos sem nem pensar em corrida. Mas ele casou e precisava pagar o aluguel. O dinheiro como coletor de lixo não dava para o novo casal. Então, pausa nos treinos para contar como o gari virou corredor. Nós viemos à casa de Solonei conhecer Vanessa. Graças a ela, ele começou a correr. Aliás, graças a um sonho que ela teve. Vanessa, mulher branca, cabelos pretos e lisos. Usa brincos e camiseta regata verde. Para Vanessa foi mais do que um sonho, foi um sinal. Ela acordou contando que Solonei venceria uma corrida em Penápolis, cidade onde moravam, e que ele ganharia R$100. Na hora que eu sonhei, eu achei que ele nem ia ligar pro meu sonho, nem ia dar trela, mas aí ele acreditou, ele falou, não, vamos. Aí chegou lá na corrida, ele ficou em terceiro da cidade, ganhou uma premiação. O primeiro dinheirinho como atleta foi suado, mas foram os R$100 que fizeram Solonei pensar na corrida como profissão. Até ser aprovado como atleta do Esporte Clube Pinheiros, foi gari e corredor ao mesmo tempo. E aos poucos foi conquistando esse amontoado de medalhas. Você vai deixando passar o tempo, tem medalhas aqui da minha região, medalhas de outro lugar, fora do país, que eu corri a minha maratona de Medellín. Então, você vai colocando aqui, às vezes você nem dá conta de quanta medalha você já tem. Aí que você vê que você já correu muitas corridas pro Brasil afora.
Em julho de 2009, Solonei deixou a coleta de lixo e passou a viver apenas da corrida. A vida ficou bem melhor, mas para continuar assim é preciso treinar. Hora de voltar para as pistas. O salário hoje, graças a Deus, é um salário melhor que eu estou ganhando. Estou com uma expectativa de vida muito melhor para o meu futuro. Estou terminando a escola, havia parado de estudar, voltei a estudar. Estou com planos do ano que vem, estava fazendo talvez uma educação física ou então a fisioterapia, uma faculdade, que é uma coisa que há 2 anos atrás eu não estava nem imaginando que eu poderia estar fazendo. Tinha parado totalmente de pensar em estudo. Antigamente eu andava invisível com uma roupa laranja. Hoje eu ando invisível com ASICS no peito, que é uma das marcas mais importantes do mundo. Quando eu estava lá dando entrevista em rede nacional, todos querem tirar foto. Hoje você anda um ou outro que, ainda acontece. Eu fico até surpreso quando acontece, para ser muito sincero, de um pai falar, você sabe quem que é ele? Ele representou nossa cidade. Então mostra que algumas pessoas te valorizam. Mas só que, logicamente, se pensar em atleta aposentado, que atleta do atletismo, não tem carteira assinada, você sai com uma mão na frente e outra atrás. Se você economizou e guardou dinheiro, se você conseguiu ganhar dinheiro e conseguiu conquistar bens, parabéns, mas essa é uma realidade muito diferente. E quando você volta para você trabalhar e de repente eu falo, eu fiz um nome na minha cidade. Não, não é assim não. Então a dica que eu dou, se é para ter uma dica nesse depoimento, é que se você está num grande centro e está bem financeiramente, está conseguindo levar a sua vida aí, vai sim na sua cidade natal, mas vai para visitar. Você pode viver do esporte sim. É difícil, não é fácil, é difícil, é bem difícil. Mas para quem é de baixa renda, o que é fácil? Não tem, é só mais uma pedrinha. É você passar por ela, não dá muita importância, ver a próxima pedra, pode ser maior do que aquela que você passou. E sempre vai ser assim, as pedras vão aumentando de tamanho. Conforme você vai crescendo, a responsabilidade vai aumentando, as pedras vão ficando maiores e você tem que estar bem calçado. Você tem que fazer com que essa pedra se torne uma escada para você. Eu acredito que hoje, através da lei do incentivo, hoje tem a lei do incentivo ao esporte, isso facilitou muito, tá? As cidades, os clubes. Então, hoje existem vários projetos através da lei do incentivo. Já participei de um através do clube, mas o clube captava verba através da lei do incentivo e isso facilitava muito, dava uma estrutura ainda melhor para a gente, tá? Hoje, no judô, tem um projeto que é muito conhecido através da lei do incentivo, que é o Palavras projeto em branco no vídeo. Canto, Instituto Reação. Silva, projeto transforma vidas mundial. Através do esporte. Então, acho que isso é possível, sabe? Hoje, o investimento é muito melhor, é muito maior, basta querer. Se você fizer um projeto bem feito, tiver ajuda de prefeitura, de empresas, por exemplo, projeto de lei de incentivo, você vai lá, oferece para a empresa pode destinar uma verba do imposto de renda dela para o seu projeto. Então, às vezes, em vez de destinar para outra coisa, essa verba retorna para o esporte. Então, acho que isso é muito importante, porque dá visibilidade, tá bom, para o projeto, dá uma infraestrutura melhor ainda para o projeto. Eu não sei se na cidade aí tem algum projeto que é através de lei do incentivo. Sinceramente, eu não sei, mas eu acho que é algo que poderiam ir atrás, poderiam ver, porque facilita muito, ajuda muito. Hoje, eu sei que tem as escolinhas da prefeitura aí, tá? É um projeto bem legal que estão fazendo. Até o ano passado, que eu saiba, eu não sei se ainda continua, tinha o judô dentro das escolas, que eu acho que para mim isso é primordial, é essencial ter o esporte dentro da escola. Não é só o judô. Tem que ter o judô, tem que ter o atletismo, tem que ter o futebol, tem que ter o vôlei. A criança ela precisa do maior número. Breno, com máscara preta, posa para uma foto abraçando 3 crianças vestindo judoquis na cor azul. Aí vai depender dela, tá? Mas ela precisa vivenciar o esporte. O esporte é muito importante na vida da criança. E ter o esporte dentro das escolas, eu acho que é primordial. Então, é um apelo que eu faço, sabe? O máximo de escolas possíveis com o esporte, com judô, futebol, indiferente. Tem que ter o esporte, tem que ter o incentivo. A gente precisa incentivar os professores também, tá? Você tem que dar capacitação para os professores, pagar curso, ajudar os professores, porque também eles que vão fazer essas crianças se tornarem um atleta ou um ser humano
fantástico lá na frente, sabe? Hoje o ginásio de lutas da cidade leva o meu nome, tá? Que fica ali no Parque Maria Chica. Imagem de um prédio isso com foi a um frente projeto estilizada nas cores vermelha, azul pra e prefeitura preta na com época, o desenho de um judoca. Porque o ginásio, o espaço na época, ele era todo aberto, ele só era coberto na parte de cima e as laterais ela era toda aberta. Então, entrava usuários de droga, pessoas iam lá para dormir, sujavam, o ambiente era todo sujo. E na época a gente fez um projeto. Na época ia ter os jogos regionais na cidade, e a gente sabe que quando tem jogos regionais vem uma verba extra para a cidade, para investir no esporte, e a gente levou um projeto para fechar esse ginásio por completo e ser um espaço de lutas da cidade. E aí eles aprovaram, fizeram foto de toda a Breno estrutura, fizeram a reforma do espaço. Ambos hoje é um ginásio de lutas que abriga judô, abriga karatê. Então tá um ginásio muito legal, é o mínimo que a cidade precisa oferecer. É uma estrutura adequada, professores capacitados, tá? E aí vai partir das crianças e dos pais dela, sabe? Incentivar, apoiar. Eu tenho certeza, do mesmo caso que surgiu um Breno, surgiu um Solonei, surgiu um Caputo, podem surgir vários. Pode não ser campeão lá na frente, pode não conquistar uma medalha de ouro, não disputar o campeonato internacional, pode. Mas você pode ter certeza que essa criança, ela vai ter um futuro brilhante, não só no esporte, como fora dele também. E vai ser motivo de orgulho para os pais, para a cidade e tudo mais. Eu posso dizer que o esporte mudou a minha vida. Tudo que eu conquistei até hoje foi graças ao esporte, graças ao judô. Se hoje eu sou formado, tenho 2 formações, foto tudo de é graças ao sorrindo, judô. usando Fiz beca e capelo de formatura, 100%, mostrando o diploma do curso de Educação Física da Universidade AMB Eu lutava Morumbi. pela faculdade e em troca a faculdade me oferecia o estudo, sabe? Então, isso é algo que o esporte proporciona, sabe? Não é só as conquistas dentro do tatame que eu tive conquistas fora também. Hoje eu tenho uma casa, tenho um veículo, tenho conquistado diversas coisas, tenho conhecido diversos lugares, diversos países, diversas cidades. Tudo isso foi graças ao judô. O esporte me proporcionou muitas coisas, algo que eu nunca imaginei na minha vida. Posso dizer que eu não sou uma pessoa frustrada, eu realizei todos os meus sonhos. Para as pessoas aí que procuram aí ser um atleta, né, ingressar aí no esporte, ter força de vontade, superação, né, para encarar os desafios, os obstáculos aí, né, que a gente sempre tem no esporte, isso daí, acho que em todos os esportes tem, não só no fisiculturismo, né, se dedicar aos treinos, à competição, ser humilde também para aceitar aí críticas construtivas. Eu acho que aí vai se tornar uma pessoa, assim, um atleta profissional mesmo aí de sucesso. E saber respeitar também seus adversários também, isso é importante também, ter esse respeito aí pelas pessoas no qual a gente vai competir, que elas estão lá passando pelo mesmo objetivo que a gente. Nunca desistir, tenha superação, supere os obstáculos, que eu acho que esse daí é o segredo aí para um sucesso aí no esporte. O atletismo é muito democrático, você não precisa nem estar com tênis no pé. O atletismo ele é transformador, então fica o convite para vocês estarem conhecendo o atletismo. Não é só a corrida de rua que existe dentro do atletismo, você consegue desde os 100 metros, para aquelas pessoas, eu não gosto de correr, eu não me sinto confortável. Tem o arremesso de peso, tem o lançamento de dardo, tem o disco, tem o salto em altura, tem o salto triplo, né? Então fica aí essa dica para vocês irem lá, conhecer, aguçem os professores de vocês, questionem sobre a modalidade, questionem sobre outros esportes, que esporte é vida. Um recado para as crianças de hoje Breno Alves. Jamais desistir do sonho de vocês. O Breno lá de 6, 7 anos tinha sonhos e hoje ele realizou todos os sonhos dele. Nunca desista dos seus sonhos, porém não passe por cima de ninguém, tá? Você vai encontrar dificuldades, vão ter pedras no caminho, mas saiba ultrapassá-las e sem passar por cima de ninguém, sempre respeitando o próximo, sempre respeitando os seus pais, os seus professores, os seus amigos, tá? Busquem o melhor de vocês, a melhor pessoa que tem dentro de vocês. E isso sem passar por cima de ninguém, sem desrespeitar ninguém, tá bom?
acreditem nos sonhos de vocês, que um dia vocês vão chegar lá, com certeza. Ficha técnica: Fabiana Harumi, direção, narração, edição e pós-produção. Thiago Tonello, operador de câmera e designer gráfico. Lúcia Mota, tradutora de Libras. Renato Costenaro, roteiro de audiodescrição. Guilherme Vieira, social media e operador de drone. Ângelo Bacilli, fotografia. Agradecimentos especiais: Fernanda Souza, Breno Alves, Solonei Silva, Zé Paulo, Academia Bodyworld, Joel e Celina Passafaro, Aguinaldo Rodrigues Alves, Mônica Norte. Logos: Under Filmes Independentes, Prefeitura Municipal de Penápolis, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução.